e fica aí com os pastores e os líderes dos outros lugares também, né, para trabalharem isso também nas suas comunidades, né? Então é isso. Que Deus abençoe, vamos nos levantar, vamos fazer a invocação. Em nome do Pai, o Criador, em nome do Filho, o Salvador de cada um, que a Ele é conectado pela fé. Em nome do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos todos aqui para que cada um de nós celebre em alegria e fé este culto de gratidão. Amém. Bom dia. Graça, paz e bênçãos. Bem-vindos todos os nossos membros, irmãos, amigos das nossas congregações aqui da Paróquia de Julia Negra e também todas as congregações do nosso distrito de Fronsul. Nós queremos neste momento fazer a nossa confissão de pecados. Esse é um momento importante, um momento especial, onde eu convido a cada um dos irmãos aqui presentes a se colocarem diante de Deus com sinceridade, com contrição. E esse momento que nós vamos fazer responsivo, e as palavras que estaremos aqui proferindo diante do Pai, que sejam sinceras do fundo do coração de vocês. E lembrando que nesse momento da nossa confissão de pecados, hoje de forma muito especial, nós vamos fazer de forma responsiva, e a parte final então desse responsivo é as nossas orações de pedido de perdão a Deus. Deus convida a nos aproximarmos do seu trono com toda a confiança, confessando-nos culpados de todos os pecados, também os que ignoramos, mas igualmente os pecados que conhecemos e sentimos no coração. Como posso saber quais são esses pecados? Examina o teu estado à luz dos 10 mandamentos. Se és pai, mãe, filho, filha, patrão, patroa, empregado, se foste desobediente, infiel, negligente, irado, licencioso, contencioso, se fizeste mal a alguém com palavras ou ações, se roubaste, se descuraste ou cometeste algum dano. Procuramos a ajuda de Deus enquanto podemos achá-lo. Oramos ao Senhor enquanto Ele está perto. Como pessoas perversas, queremos mudar a nossa maneira de viver e abandonar nossos maus pensamentos. Voltamos para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Do arrependimento se ensina que os que pecaram depois do batismo recebem perdão a qualquer tempo em que cheguem ao arrependimento, não lhes devendo a igreja negar a absolvição. Sinto contrição e terror por causa do pecado, mas creio ao mesmo tempo no Evangelho e na absolvição. Creio que o pecado foi perdoado e que por Cristo foi obtida a graça, e é em nome dele que eu oro. Amém. Após ter confessado o seu pecado, receba agora a absolvição que eu lhe dou, como ministro do Evangelho, como vinda do próprio Deus, sem duvidar de modo algum, mas crendo firmemente que por ela os seus pecados são perdoados diante de Deus, perante Deus no céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar. Neste momento nós fazemos a leitura do Salmo para o dia de hoje, Salmo 46. Pastor Kenny de Livramento estará conduzindo esse momento.
Convido a comunidade a se colocar de pé. Tendo recebido de Deus a absolvição, o perdão dos pecados, nós queremos nesse momento fazer a leitura do Salmo de número 46. Convido aqueles que têm as Bíblias, que estão ali, também ao fundo da igreja, que possam abrir nesse Salmo para nós lermos ele de forma responsiva. O pastor lê os versículos ímpares, a comunidade os versículos pares, e o último versículo nós lemos todos em conjunto. E em seguida, nós cantamos então o Glória Patri e o Kyrie. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos ao nosso Deus. Onipotente Deus, que és protetor de todos os que esperam em Ti. Sem esta Tua graça, ninguém consegue fazer nada e nada vale perante Ti. Concede-nos a riqueza da Tua misericórdia, para que por Tua santa inspiração pensemos o que é reto e por Teu poder possamos também realizar o que Te agrada. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Congregação, pode se assentar, nós cantamos o próximo hino. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é, socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se o
estremecer. Em Jesus eu quero sempre, sempre crer. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Muito bem. Seguindo a sequência da liturgia, que é muito importante, né, no culto, e Lutero ele aponta para essa importância, porque há uma ordem lógica nas coisas, né? E quando nós confessamos os pecados, nós estamos limpando o nosso coração para receber a palavra de Deus. Não é muito diferente em relação à alimentação, né? Quando nós vamos tomar uma refeição, nós precisamos lavar as mãos para não contaminar, vamos dizer assim, o alimento, porque de repente aquele alimento que é para fortalecer o corpo, ele pode ser algo que nos prejudique, justamente porque nós estamos com as mãos sujas. E agora, na certeza que nós temos recebido de Deus o perdão dos pecados, ou seja, Ele limpou o nosso coração, nós também vamos entrar cada vez mais na Sua palavra para receber esse alimento espiritual tão importante para nos nutrir, para nos fortalecer e consolar. Conforme a leitura de Atos, né, Atos capítulo 5, 26 a 32, página 101, e está escrito o seguinte, versículo 26 e seguintes. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus do nosso Pai ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro, príncipe e salvador. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas deste fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou ao que lhe obedecem. Essas são as palavras, então, de Atos. Também será base aí para a mensagem. Aqueles que quiserem deixar marcados, né, podem assim fazê-lo.
prezada comunidade, prezados amigos, essas palavras da carta aos Romanos, nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, e nós podemos ver que em todas as cartas que ele escreve, são conselhos, são exortações, são princípios para cada um de nós se basear e se fundamentar. Martinho Lutero, ao examinar as Escrituras, com certeza ele olhava bastante para essas cartas, para esses conselhos. E baseado nisto, firmou a sua fé. Realizou a obra tão importante, a volta à clara e pura mensagem da salvação. E queremos dizer que estas palavras de Paulo são palavras que servem a cada um de nós, não só agora, mas para cada momento de nossa vida, de nossa caminhada. São palavras que são a base da nossa fé. Portanto, vemos, Paulo escreve aqui em Romanos capítulo 3, versículo 19 a 28. Diz-lhe o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Estas são as palavras, este é o conselho que o apóstolo Paulo dá, que Lutero baseou a sua obra e que nós também devemos estar firmes e firmados. Leitura do Santo Evangelho conforme João capítulo 8, dos versículos 31 a 36. E por ser então palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, convido a todos que podem a colocarem-se de pé. João capítulo 8, 31 a 36. E diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa,
O Filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavras do Senhor. Vamos confessar a nossa fé conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode sentar-se, cantamos a próxima canção. Meu Senhor, tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Cristo, a verdade é teu Filho aqui, como posso calar, como não te sentir? Esta fé que me deste ao ouvir tua voz, a certeza da graça que leva ao céu. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão, por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra, ai, renovo. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nem um só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo da qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só há nele a graça e a ventura nos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a Ele, louvai e adorai. Ao Espírito Santo, mil glórias lhe dei, todos filhos de Deus para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre.
1521, bastante tempo, né? 1521, hora decisiva da reforma. E lá estava Lutero em Worms. Estava lá, mais ou menos numa mesma situação que estavam os apóstolos, conforme nós ouvimos na leitura de Atos dos Apóstolos. Estavam lá para ser julgados. Lutero, da mesma maneira. E lá estavam também presentes as mais altas autoridades da igreja e do país. E ali são feitas basicamente duas perguntas para Lutero. Tu reconheces que esses livros por ti foram escritos? E em segundo lugar, estás pronto a retratar-te do que neles escreveste? Ou persistes no teu modo de pensar? Foram as perguntas feitas a Lutero. E Lutero, ele era meio pavio curto, mas naquele momento, com toda calma, com tranquilidade, com voz sonora e tranquila, cheio de majestade, Lutero responde. Quanto à primeira parte, sim, reconheço, esses livros são de minha autoria. Quanto à segunda parte, Lutero então pediu que lhe provassem biblicamente que ele estava errado naquilo que ele escreveu, e se assim o fizessem, ele estaria pronto para colocar fogo em todos aqueles livros. Mas essa resposta não veio. E olhando agora um pouquinho o contexto dos apóstolos, dentro do texto bíblico escolhido para hoje, os apóstolos, eles estavam em que momento da sua vida? Que momento nós, como igreja, no nosso ano eclesiástico, nós estamos vivenciando agora? Estamos mais ou menos finalizando aí o período de Pentecostes, né? Os apóstolos de Cristo estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E estavam realizando coisas maravilhosas. E nesse contexto, realizando milagres, batizados, faziam curas, discursos, de repente, lá estavam eles também, prestes a serem presos. Estavam lá também diante de um sinédrio, tipo um julgamento, para serem julgados. Estão diante de algo em que eles teriam que tomar uma decisão muito firme, muito bem embasada. Não podiam pestanejar. Teriam que se posicionar firmemente. Assim como Lutero teve que se posicionar também. Assim também os apóstolos. Ou eles continuavam proclamando o nome do Senhor, ou eles entregavam tudo, então, em mãos humanas. E é exatamente esse ponto, meus queridos irmãos, que nós queremos ressaltar. Vejam o versículo 29. Antes importa obedecermos a Deus do que aos homens. E esta foi a grande resposta que os apóstolos deram para o sinédrio, e olhando bem, foi a resposta que Lutero também deu, e nessas poucas palavras, nós temos o princípio básico que deve reger não só a conduta dos verdadeiros pregadores de Cristo,
de Lutero, dos apóstolos, dos pregadores hoje também, mas também deve reger a conduta de todos os cristãos aqui no mundo em sua vida diária. Sim, meus queridos, por que os apóstolos eles deram essa resposta? Em extensão, Martinho Lutero, e muitas vezes nós também, diante das situações que se apresentam nessa vida, nós com toda firmeza temos que dar essa mesma resposta também. Por que os apóstolos deram essa resposta? Obedecer a Deus e não a homens. Claro, primeiro, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito de Deus os capacitou para isso. Mas também porque seres humanos erram, e erram demais. Os seres humanos, eles formam seus próprios conceitos. Quantas e quantas injustiças são cometidas por erros, falhas humanas. Muitas vezes, quantas pessoas morrem sem saber por quê. Por que o mundo está infestado de tanta coisa ruim? Será que não é porque obedecemos mais a homens do que a Deus? Se olharmos um contexto no nosso mundo atual, nós vemos o egoísmo, o eu imperando cada vez mais e, consequentemente, isso leva exatamente a deixarmos a vontade de Deus de lado e ouvirmos somente o nosso eu. E aí cada um tem a sua posição, cada um tem o seu mundo, e talvez vocês já ouviram falar da modernidade líquida, da sociedade líquida, onde tudo é relativo, onde não existe mais uma verdade absoluta. E eu venho aqui para dizer para vocês hoje que existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é a que nós encontramos na Escritura Sagrada, baseada nessa resposta que os apóstolos deram lá diante daquele sinédrio, a mesma resposta que o Dr. Martinho Lutero deu também diante do seu julgamento lá. E olha só, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis. Quem falou isso? Foram as autoridades, eram eles, os que mandavam. Eles tinham todo o poder na mão, calavam quem eles quisessem. Eram eles os que diziam o que deveria e o que não deveria ser feito. E aí foram feitas 3 acusações contra os apóstolos. Primeiro, está lá no texto que nós lemos hoje. Desobedeceram a uma ordem expressa da mais alta corte judicial. Não deveriam ter falado no nome de Jesus. Essa é a primeira acusação. E aí a segunda, não somente falaram, mas espalharam o seu ensino de uma maneira tal que toda Jerusalém se encheu dessa mensagem. E finalmente, talvez a mais grave, quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha só, meus irmãos, imaginem vocês como essas autoridades elas ficaram enfurecidas quando os apóstolos disseram para eles, foram vocês que mataram a Cristo Jesus. E como essa verdade doía essa verdade. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E essa era a mais pura verdade. Verdade que lhes doía. E se essa verdade lhes doía, é porque na verdade estava pesando o que eles fizeram. Só existe uma pessoa que passou na face dessa terra com carne humana que foi perfeito.
Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e é nele que nós devemos nos agarrar, quando homens tentam derrubar o seu nome e o seu reino aqui na terra. Meus irmãos, por que os apóstolos deram essa resposta? Obedecer a Deus e não a homens. Vamos ver agora o versículo 31. Claro, primeiro porque eles estavam cheios do Espírito Santo, não vamos esquecer disso. Mas também porque em Deus temos arrependimento e remissão dos pecados. Meus irmãos, por falar em arrependimento e remissão dos pecados, esse foi um assunto muito debatido lá, quando aconteceu a reforma, aonde chegou-se ao absurdo, e por isso que até hoje muitas pessoas ainda pensam que a salvação depende delas próprias, aonde, dependendo do que eu faço ou deixo de fazer, eu mereço alguma coisa. E lá naquela época chegaram ao absurdo de vender o perdão. E o apóstolo Pedro, na sua grande mensagem, que era proferida já por João Batista e por Jesus, e isso deve se repetir sempre de novo, existe uma única chance de Israel ser salva da ruína total. E qual é essa única chance, meus amados irmãos? Essa única chance de nós sermos salvos da ruína total é crer na mensagem de Cristo Jesus, crer em Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Sim, esse Jesus rejeitado em vida e que agora é anunciado como Senhor e Salvador. Olha só o que o apóstolo Pedro diz lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus, Ele quer que nos arrependamos para que não pereçamos e assim tenhamos remissão dos pecados, vida e salvação. Mas para termos remissão dos pecados, devemos produzir fruto digno. Mateus 3,8 diz assim: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E essa mensagem de João Batista, então, a qual eu me referi antes, é exatamente: qualquer indivíduo, ele pode realizar coisas boas, mas somente o homem convertido e que crê nesse Salvador Jesus é que produz fruto digno de arrependimento. E novamente eu pergunto, e pela terceira vez, e indo para os finalmente, por que os apóstolos deram essa resposta? Não nos esqueçamos, eles estavam cheios do Espírito Santo, mas também, e agora, vendo o versículo 32 do nosso texto, obedecer a Deus e não aos homens. Por que eles deram essa resposta? Versículo 32 agora, muito importante. Porque eles tinham consciência, eles sabiam que eles eram as únicas testemunhas de Cristo ali. E aí eu pergunto, nós hoje, que estamos vivenciando em pleno século difícil, será que nós temos motivos de não testemunhar aquele que nos salvou? Às vezes a gente vê as pessoas com tantos motivos eu não pude por causa disso, por causa daquilo, tantos motivos para não testemunhar aquele que nos salvou. Os apóstolos, sim, eles corriam o risco de perder a vida, e muitos perderam a vida com isso. Eles não retrocederam, mas seguiram em frente.
cheios do Espírito de Deus, e muitos perderam a vida. E hoje, o testemunhar está sobre quem? Sobre mim, sobre você. Nós somos hoje as testemunhas de Cristo. E meus amados irmãos, por que então nós muitas vezes não testemunhamos? Será que nós corremos o risco de perder a vida? Será que nós corremos o risco de sermos colocados diante de um tribunal? Agora vejam bem vocês, nós somos constantemente questionados. Nós somos constantemente, porque é de todos os lados, nós precisamos nos posicionar. E eu sempre, de todos os exemplos da Bíblia, um exemplo que sempre me salta aos olhos, que eu tomo como um exemplo maravilhoso, todas as vezes que ele tinha que tomar uma decisão importante na sua vida, ele sempre recorria à vontade de Deus, o jovem José. E depois que ele, recorrendo à vontade de Deus, ele percebia e sabia, Deus ele quer assim, aí ele tomava uma decisão, e a decisão geralmente era uma decisão acertada. Meus irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, nessa enxurrada de coisas líquidas e passageiras, nós precisamos voltar às verdades absolutas contidas na Escritura Sagrada. E por isso, sola gratia, sola fide, sola Escritura, eles devem ecoar por esse mundo afora, para que mais e mais pessoas fundamentadas firmemente na palavra do Senhor. Então, quando vierem as demandas e que nós tivermos que ter pulso firme e decisões acertadas, aí nós vamos encontrar essa resposta, e aí nós vamos ter bagagem, e o Espírito de Deus está à nossa disposição para podermos também, junto com Lutero, junto com os apóstolos e tantos outros exemplos maravilhosos que nós encontramos na Bíblia, que a nossa resposta possa ser exatamente essa. E eu quero convidar essa igreja aqui hoje, para juntos aqui pronunciarmos essa frase, e que essa frase possa ficar no nosso coração, e possamos levá-la junto conosco hoje, e que ela fique dentro de nós pelo poder do Espírito de Deus. Vamos falar todo mundo junto? Antes importa e não aos homens. Vamos de novo. Antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Que a graça, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Sigamos firmes, meus irmãos, testemunhando o único caminho, a única verdade que nós ouvimos também hoje no Santo Evangelho. Sigamos firmes, de mãos dadas, como filhos de Deus, testemunhando o único caminho que leva para a salvação. E que Deus nos abençoe, como igreja, como filhos de Deus, como testemunhas suas aqui neste mundo. Que assim seja, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações, as nossas mentes, em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.
Que bela mensagem, que palavra maravilhosa para nos exortar, nos motivar nesta manhã de culto tão especial da Reforma Luterana, nos motivar a continuar testemunhando a nossa fé. Muito obrigado, pastor Norberto. Que Deus continue abençoando a sua vida, que o Espírito Santo continue lhe iluminando também no trabalho lá na Congregação da Paz de Bagé. Que o Senhor continue assim sendo usado por Deus para trazer palavras como esta que o Senhor trouxe para nós nesta manhã, encher o nosso coração de motivação para nós proclamarmos o Evangelho do nosso Deus e não nos deixarmos levar por este mundo ou pelos homens, mas firmarmos a nossa fé em Cristo, na sua palavra, e testemunharmos do amor dele a todas as pessoas. Queridos irmãos e irmãs, nesse momento nós queremos também ter um momento muito especial aqui, que nós queremos agora expressar também essa nossa fé em forma de gratidão por meio das nossas ofertas, né? E eu pediria que nesse momento então você separe aquilo que você preparou para abençoar o trabalho do Reino de Deus. Lembrando que as ofertas no dia de hoje serão muito especiais, né? Por exemplo, né, foi destinado e definido aqui em diretoria paroquial, em conjunto com a comunidade Emanuel, de que parte hoje, né, do que teríamos do almoço, né, da renda do almoço também, ofertas de prato também, será investido, né, no trabalho do Reino de Deus aqui na paróquia de Julia Negra, né, em toda a paróquia. Por exemplo, precisamos de alguns microfones. Hoje o pastor Pierre Carlos nos ajudou trazendo algum microfone para nós usarmos aqui, né? E então nós ainda precisamos adquirir algumas coisas que facilitam o trabalho da igreja, e as nossas ofertas é a nossa forma de gratidão a Deus, e elas também ajudam muito, são recursos para nós continuarmos adquirindo recursos, materiais e coisas importantes para o trabalho da igreja. Então pega o teu melhor aí. Se você não tem e não trouxe hoje, levanta a tua mão vazia, mesmo que seja, e pede para Deus prosperar a tua vida em outro momento. E nós queremos também não apenas ofertar nossas ofertas de prato e de envelopes hoje, mas nós também queremos, neste momento das ofertas, as servas da comunidade Emanuel, né, o departamento de servas da comunidade Emanuel, estará hoje trazendo ao altar do Senhor, então, as sacolinhas das servas, né? E neste momento eu vou convidar então a igreja, especialmente porque será o culto da entrega das sacolinhas das servas da comunidade Emanuel, nós vamos cantar o hino das servas nesse momento da entrega das ofertas. Inicialmente, a dona Norma Zarnotti, que é a nossa presidente do departamento de servas da comunidade Emanuel, ela trará à frente, né, ela fará frente aqui a todas as ofertas, trazendo as ofertas das servas até o altar, e todas as servas da comunidade podem trazerem até o altar as suas ofertas, certo? E logo na sequência também todos os irmãos podem trazer à frente, só que os irmãos não trarão até o altar, as servas até o altar, e os irmãos estarão então depositando as suas ofertas aqui neste gasofilácio, né? E podem vir pelo corredor central, depois retornando pelos laterais, então, né? Se assim for melhor. Tá certo, irmãos? Vamos cantar, Maiara, vamos adorar ao nosso Deus esta canção. Pastor Kenny, puxa para nós também, faz favor. Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, é sobra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, é sobra de fé e de amor. Nas mãos trabalhamos, com os pés
seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e nos bens te trazemos, para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com os vestes seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, nos bens te trazemos, para as almas salvar. Tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, é sobra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, é sobra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e os bens te trazemos, para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos, para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Muito bem. Muito bem, irmãos, nós queremos neste momento agora nos dirigir a Deus em oração. É um momento também especial do culto, onde nós colocamos diante de Deus nossos agradecimentos, também nossos pedidos, e de modo especial hoje com uma ênfase ao agradecimento e aos pedidos também com relação ao tema da reforma luterana, que nós estamos celebrando, né? É dia 31 de outubro, né? Mas estamos antecipando no distrito essa nossa celebração conjunta. Nós queremos orar a Deus neste momento e também colocar alguns pedidos de oração. Eu pergunto aos irmãos se vocês têm algum pedido de oração especial ou um agradecimento especial. Por favor, né, não fiquem acanhados, vocês têm liberdade, esse é o momento, não leve para casa, porque nós vamos estar juntos como igreja, unidos, todo o distrito intercedendo por esse pedido que você quer fazer agora, né? Ou por esse agradecimento também que você queira compartilhar, essa graça que você talvez tenha recebido e agradecer diante do altar do Senhor. Sinta-se à vontade. Alguém tem algum pedido de forma especial? Não? Da Aline? Ok. Ela está enferma? Isso, a mãezinha dela está internada no hospital nesse momento. Ah, como é o nome da mãe da Aline? Aline Luiz. A Aline é a mãe dela. Isso. Tá. Aline Luiz. Está internada, né? Tá. Acho que é Pelotas, não é? Não, está em Bagé. Em Bagé? Isso. Tá. Muito bem. Queremos orar também. Mais algum pedido? Algum agradecimento de forma especial? Pastor, orar pelo nosso Brasil, pelas eleições que estão se aproximando, que Deus esteja no comando de tudo. Isso. Muito obrigado, Ana, por lembrar também. No próximo final de semana, dia 30, nós estaremos aí exercendo o nosso dever e direito de cidadania e também votando, né, e escolhendo, elegendo o nosso futuro governador do estado e também presidente. Vamos pedir para que Deus conduza essas eleições da melhor maneira possível. Eu quero ainda aqui colocar alguns pedidos que eu já tenho feito e orado em outros cultos, porque são pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade. Quero lembrar da dona Nilda, Nilda Leitsky, é isso, né, seu Silmar, que diz Nilda, né, dona Nilda Leitsky. Ela é membro da Igreja de Confissão Luterana, mas ela
familiar de muitos aqui das nossas comunidades, e ela está passando por um momento de adversidade também na sua saúde, né? E precisa de ajuda e oração para o seu tratamento. Também quero lembrar também a Lisiane Foz, né? A Lisiane também esteve passando por uma bateria de exames também, vamos interceder para a Lisiane, filha do seu Etivino e da dona Aldina. E eu quero continuar intercedendo também pela vida do meu filho, que nasceu, né? Agora tem 15 dias, não, quantos dias, Daiane? Não sei mais, né? Pequeno Gael, né? Nasceu dia 8 de outubro, tá? Os bons de matemática aí, né? Essa noite ele nos deu um banho, gente. Eu fui deitar, era 5 horas, eu acho, 5 e pouca da manhã, né? Então foi muito divertido essa noite, graças a Deus, né? Graças a Deus que minha sogra está aí. Preciso orar pela minha sogra, dona Cilda, claro, lógico, né? Para que ela não vá embora tão cedo, dona Cilda. Vocês estão rindo porque eu estou falando sério? Eu vou orar para que ela fique mais tempo mesmo, né? Tá, gente? Vamos nos colocar de pés e vamos falar com Deus em oração. Eu pediria, pastor Pecalo. Semana passada nós estávamos em Pelotas, no encontro de líderes da juventude regional, e lá o pastor Cláudio, que é o capelão lá, ele me convidou, ele falou que tinha um pessoal lá de Dom Pedrito hospedado lá na casa de repouso, aquela mesma que a gente ajuda, né? Sim. E eu conheci, então, eu queria incluir aqui a Lisete, o Paulo e a Rafaela. Eles tiveram um bebezinho com 6 meses. Ela provavelmente não sabia que estava grávida, e quando vê, por causa de algumas complicações, ele nasceu e ele está em um estado bem difícil, né? Como é que é o nome do bebê? Não sei. Lisete é a mãe. Lisete seria a avó, Paulo, e a Rafaela é a mãe. Paulo o pai. Então vamos incluir também como distrito na oração por essa família. Ok. É isso, irmãos. O Paulo, a Rafaela, né, os pais, a Lisete, a avó, então, né, passando esse momento de dificuldade também lá com o seu bebezinho em Pelotas, né. Trabalho muito importante esse de capelania, né, que a nossa igreja desenvolve naquela região. Irmãos, vamos falar com Deus em oração. Feche os teus olhos. Eu peço a Maiara que produza um fundo instrumental para nós, por favor, Maiara. Ó Senhor Deus, nosso Pai Celestial, após longos séculos de trevas espirituais, Senhor, Tu nos libertastes dos laços do erro, da tirania e de preceitos humanos. Hoje, nesse dia tão especial, nós nos colocamos diante de Ti como Tua igreja, reunidos aqui, congregações da paróquia de Ulha Negra, da paróquia da Paz de Bagé, irmãos da paróquia Ebenezer de São Diogo, irmãos da congregação Ressurreição de Dom Pedrito, irmãos da congregação Unidos em Cristo de Santana do Livramento. Como irmãos nesse distrito, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, te dando graças, com sinceridade, pelas testemunhas fiéis que um dia Tu usaste para restaurar o Evangelho de Cristo na Tua igreja. Nós Te louvamos, Senhor, igualmente por Tu haveres determinado que essa abençoada luz brilhasse até o dia de hoje, de modo, Senhor, que agora nós conhecemos as sagradas letras, que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, o nosso único mediador, no qual nós Te adoramos em espírito e em verdade. Querido Senhor, nós Te rogamos que Tu defendas, ó Deus, a Tua igreja contra todos os inimigos que se levantam, e que Tu, Senhor, não consintas que o Teu rebanho seja porventura talvez espalhado, ou que lhe falte o rico alimento da Tua palavra. Busca, Senhor, e salva os perdidos, os oprimidos, os devastados e todos aqueles que se extraviaram
da tua palavra e da tua presença. Querido Deus, preserva pura a tua palavra entre nós e também a administração correta dos teus santos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia. Aparta do nosso coração doutrinas falsas, ilusórias, filosofias de homens, e conserva-nos firmes em tua graça, na verdade, para que não usemos mal a maravilhosa liberdade para a qual o Senhor Jesus nos libertou, e assim não causemos danos à nossa alma, nem sejamos de modo algum escândalo para a tua igreja, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos unimos em uma só fé nesta oração, clamamos a Ti, te pedindo, fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo, para que perseveremos, para que continuemos na confissão da Tua palavra, e para que andemos de modo digno do Santo Evangelho, para que não venhamos a retroceder, porque a Tua alma não se compraz naquele que retrocede. Que nós sigamos firmes, enfrentando as adversidades que este mundo, que o diabo, que o pecado nos coloca dia após dia. E são tantas as adversidades. Enfrentamos dificuldades na família, enfrentamos dificuldade no trabalho, na igreja, lutas, tentações, dúvidas, incertezas. O inimigo tem se levantado contra a tua igreja. Muitos, Senhor, não têm participado dos cultos, das atividades, das programações. Muitos nesse tempo estão esfriando da fé. Ah, Senhor, e talvez até negando a tua palavra diante dos homens. Tenha misericórdia, Senhor, misericórdia de nós, e ajuda-nos, Senhor. Dá fervor à tua igreja mais uma vez, sempre de novo, para proclamar as verdades da tua palavra. Mesmo que sejamos perseguidos, dá-nos força e fé para proclamarmos que só o Senhor Jesus é o nosso Deus e Salvador, que a tua palavra é o que nós precisamos, é a base suficiente da nossa fé. E mantém-nos nesta fé livres do pensamento de que por obras poderíamos ser salvos. Não, que continuemos firmes nesta fé de que as obras são frutos dela, para servir ao nosso próximo nesse mundo. Só assim, Senhor, nós poderemos glorificar o teu santo nome pela pureza da nossa vida e pela firmeza desta fé, até o dia que tu vieres nos buscar para o feliz encontro contigo no lar eterno. Concede-nos então, por tua graça, naquele dia, a vida eterna. Agora, querido Deus, nós nos unimos também para clamar neste momento e nesta oração por pessoas queridas também que tanto precisam da nossa intercessão. Querido Senhor, nós colocamos diante de Ti a Aline Luiz, a Dona Nilda Leitsky, a Lisiane Foz. Eu peço pela vida também da minha esposa, da Luísa, do Gael, da minha sogra, a Dona Cilda. Nós clamamos e pedimos, Senhor, pela Lisete, o pai e a mãe de um bebezinho que nasceu prematuro em Pelotas, o Paulo e a Rafaela. Querido Deus, a todos esses que estão passando por algum momento de adversidade, visita com o teu poder, com a tua presença, com a tua graça, trazendo a libertação, a cura, a restauração, a renovação no tempo e no modo e da forma determinadas por Ti. E enquanto estas vidas, estes amigos, estes irmãos passarem e passam por esse caminho de adversidade de cruz, fortalece-os, dá a eles a paz, a certeza de que Tu estás presente, conduzindo suas vidas neste momento de dor e de dificuldade. Também, Senhor, por fim, ainda intercedemos em favor do próximo final de semana de eleições. Oramos pelo nosso país, Senhor. Pedimos que seja feita a Tua vontade e que Tu dê consciência, tranquilidade, serenidade a todos os brasileiros e brasileiras que estarão exercendo a sua cidadania no próximo final de semana.
Querido e bondoso Deus, independentemente de quem forem os eleitos para dirigir, conduzir o nosso país, nossa nação e nosso estado, que Tu dê a estas pessoas sabedoria, que Tu dê a estas pessoas espírito de justiça social, que conduzam este país, este estado, para o bem-estar desta nação e desse estado, para o bem-estar do seu povo, para que tenham, Senhor, oportunidades de trabalho, de crescimento, de prosperidade, para que as necessidades básicas sejam supridas, para que as diferenças sejam aos poucos diminuídas, para que, Senhor, o preconceito, o ódio, a discórdia e a polarização caiam por terra em nome de Jesus, e que esse país se una, independentemente de quem forem os eleitos, a partir do dia 30, se unam esse país e o seu povo, e trabalhem, ergam suas cabeças, produzam e lutem para o bem-estar de cada um, de suas famílias e do próximo. Abençoa, Senhor, a todas as lideranças civis, também eclesiásticas, nossa igreja, nossas congregações no distrito, o seu trabalho diário de cada dia, nossos pastores, líderes, diretorias, que também trabalham arduamente no seu dia a dia e precisam do Teu Espírito Santo cada vez mais para conduzi-los, para guiá-los e orientá-los. Assim nós oramos, Senhor, neste momento, Te pedindo por esta semana que hoje se inicia, conduz os nossos passos, ilumina-nos, abençoa-nos e guarda-nos na fé. Assim oramos, intercedemos, agradecemos, louvamos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo, Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Seguimos com a liturgia da Santa Ceia ainda em pés. O Senhor seja convosco e com o teu espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos, em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, cantando: Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino. Podeis sentar. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não permita que o inimigo te acuse nesse momento. Reconheça a tua dependência de Deus, tua fragilidade, tua necessidade espiritual. Peça perdão ao Senhor e venha sedento saciar-se no corpo e sangue do Senhor. Ele mesmo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha receber fortalecimento, perdão, salvação. Venha também ter comunhão uns com os outros ao redor dessa mesa, como distrito, como igreja cristã luterana, neste lugar, nesta região. Nós vamos fazer a distribuição nesse momento da seguinte maneira. Nós vamos vir aqui desse lado, vamos começar por esse lado, pelos pastores primeiro aqui, depois da frente para trás e depois desse lado da frente para trás, sempre pelo meio também e seguindo pelos corredores, Você vem, toma o pão, toma o cálice e sente-se depois no seu lugar, ok? Enquanto isso, a Maiara vai nos dirigir em adoração a Deus com o próximo hino. Pastor Kenny puxa para nós, vai conduzindo para nós, e eu convido aos pastores, então, nós nos colocarmos aqui diante do altar e vamos cantando e adorando a Deus com esta próxima canção. Fique em espírito de adoração, de oração, enquanto nós ceamos.
Nós colocamos de em pé. Após sermos alimentados em nossa fé, fortalecidos e firmados na verdade da salvação, dizemos: todas as vezes que vocês comem este pão e bebem este cálice, Morte do Senhor até que Ele venha. assim damos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Abençoe-te, Deus Pai, que te criou. Abençoe-te, Deus, o Filho que te libertou. Abençoe-te, Deus, o Espírito Santo, que te fortalece e guia na fé. O Deus triuno, verdadeiro Salvador, Guarde a tua saída e a tua entrada, agora e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Muito bem, podeis sentar, amada igreja. Chegamos ao final deste culto especial distrital da Reforma Luterana. De minha parte, e em nome das diretorias da comunidade Emanuel e também da paróquia e das outras comunidades, nós agradecemos do fundo do coração a presença de cada um que está aqui nessa manhã, que saiu do conforto dos seus lares para estar ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores ao Senhor. Nós agradecemos a sua motivação, a sua presença, de cada um dos nossos membros e também visitantes de todas as congregações do nosso distrito. É uma alegria muito grande tê-los conosco. Antes de dar a palavra para cada um dos pastores, dar a sua saudação e a sua despedida final, para os seus membros também e para todos os presentes, né? Nós vamos daqui a alguns instantes encerrarmos oficialmente este culto com o último hino que o pastor Kenny estará conduzindo, né? O pastor Kenny estará nos dirigindo a Deus em louvor, que é o Castelo Forte. Antes disso, alguns avisos, na verdade, poucos avisos, né? Depois, se temos algum do distrito, o pastor Piercarlo compartilha alguma coisa, né, com relação ao distrito, que é o nosso conselheiro distrital. Quanto às atividades da nossa paróquia, ainda hoje temos o nosso culto às 17h30 no ponto de missão, culto com Santa Ceia, presencial com Santa Ceia. Durante a semana, temos estudo bíblico na próxima sexta-feira do grupo 2 da comunidade Emanuel, né? Não esqueçam. Temos culto em Candiotas, 19 horas no sábado que vem, e temos um convite especial para os irmãos aqui, principalmente para as crianças, que nós vamos ter uma escolinha bíblica especial do Dia das Crianças. Nós não tivemos atividade, tivemos a escolinha, o culto distrital lá em Bagé, né? Mas muitos não puderam estar presentes. Eu acredito até que aqui da nossa paróquia, né, estamos envolvidos numa cerimônia de casamento naquele dia de noite. Eu não sei se alguns foram lá. Então nós decidimos fazer aqui uma escolinha bíblica paroquial especial, né, para as crianças lá no ponto de missão, né? Então estão convidados os papais e as mamães levarem as suas crianças,
amiguinhos, parentes, vizinhos, enfim, levem as crianças. É às 14h30 no ponto de missão, e eu e a Prof. Tamires estamos preparando uma escolinha especial para esse dia. Também será entregue umas lembrancinhas para as crianças, que foi preparada pela Suelen Leitz, que é a nossa secretária distrital, secretária paroquial, né, da diretoria paroquial. Ela preparou umas lembrancinhas. Na verdade, são até 3 lembrancinhas para as crianças, né? São 3 coisas diferentes. São especiais, as crianças vão gostar, para várias idades, inclusive. Então, papais e mamães levem as crianças para que elas possam aprender a palavra de Deus e receber também as suas lembrancinhas de Dia das Crianças, né? Também eu quero estender aqui oficialmente um convite muito especial para o dia 6 de novembro, eu estendo a todo o distrito. Já preparamos cartas, né? A diretoria da comunidade Emanuel já preparou cartas, né, para enviar aos pastores e também às suas congregações, lideranças, que é para o aniversário, a celebração do aniversário de 80 anos desta comunidade, da comunidade Emanuel, que no dia 6 de novembro a gente vai celebrar. Ela completou agora no dia 27 de setembro, é isso, né? Dia 27 de setembro ela completou 80 anos de fundação. Essa comunidade aqui é praticamente a mãe de todas as congregações do distrito, pode-se dizer assim, né? Tudo começou aqui na região, por aqui, né? Por Ulha e por esta comunidade. Completa 80 anos, vai ser um culto muito especial, vai ter churrasco, saladas, sobremesa, e o culto vai ser muito especial. Nós vamos ter uma banda presente aqui, tocando e conduzindo os louvores, a banda do Eberson Feijó, da Onyx Produtora, da TV Liberdade de Bagé, que vai estar conduzindo os louvores, parte dos louvores parecidos como no culto germânico. Será em ritmo de bandinha, de marchinha alemã, né? Hinos da igreja, hinos do nosso cenário luterano, né, tocados e cantados aqui em ritmo de marchinha alemã, porque temos, não todo, né, mas parte do nosso culto, porque temos também muitos descendentes de imigrantes alemães. Então vai ser um culto festivo, muito especial, nesse dia 6 de novembro, onde todo o distrito e todas as congregações estão especialmente convidadas, tanto para o culto, quanto para o almoço com a gente. Certo, irmãos? Creio que é isso. Seu Arno? Muito obrigado, seu Arno. Muito obrigado mesmo, eu já estava me esquecendo. Neste culto, a gente está sem as anotações, né? Neste culto do aniversário de 80 anos, nós vamos ter a presença do pastor Romualdo Vrassi, que foi um dos primeiros pastores aqui nessa comunidade, enquanto paróquia, né? Da paróquia, sim. Quando se tornou paróquia, né? Comunidade Emanuel e as outras congregações, pastor Romualdo Vrassi foi um dos primeiros, né, pastores, foi o primeiro pastor a assumir aqui. Final da década de 70, início de 80, não é, senhor? Isso. E aí veio para cá, né? Então vocês imaginam aí, né, um pastor que talvez aí batizou e confirmou muitos daqui, estará pregando a palavra de Deus e conduzindo a mensagem nesse dia. Estará conosco alguns dias antes aí. Vai visitar alguns irmãos, né? Ele confirmou e está muito contente com o convite que a gente fez. Isto. Está muito alegre. Vai passar mais dias. Isto. Ele vai passar alguns dias e vai ao São Diogo, né? Vai visitar irmãos de São Diogo. Vai tirar uns dias também lá com o seu Arno, com a família, né? E alguns demais aqui que ele vai tirar um tempo, certo? Então é isso, gente. Agora eu passo então a palavra aqui ao pastor Piercarlo, conselheiro, na ordem, e depois ele vai passando também aos demais e damos os últimos agradecimentos e cantamos o último hino, não esquecendo, né, gente, nosso almoço aqui no salão da igreja, tá bem? Aqueles que vão ficar, vão se dirigindo bem calmamente ao final, né, saindo devagarzinho para nós não termos muito tumulto, lá para o salão da igreja, ok? Obrigado, gente, Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem. Agradecidos à comunidade, né, por todo o empenho
pela organização, pastor Márcio, pastores que estão aqui. Enfim, agora sim nós podemos continuar o nosso culto em casa, né? Depois da bênção, o culto não termina, mas ele continua em nossos lares. Eu quero rapidamente lembrar aos irmãos do nosso último compromisso como distrito para o dia 26 de novembro, que vai ser lá em São Diogo. Nós vamos ter o conselho distrital lá. Vai ser um momento muito importante, porque nós vamos decidir algumas coisas importantes relacionadas principalmente ao calendário, né? Houve uma baguncinha aí depois da pandemia, né? Tivemos que, né, nos adaptar a tudo isso, e isso trouxe algumas confusões, né? Então nós queremos decidir bem certinho agora, também com Santana do Livramento fazendo parte aí, né, como uma congregação. Então é um conselho muito importante. Nós vamos definir aí os próximos passos, né, do ano que vem, e os outros também nesse conselho. Então eu peço aos irmãos, né, eu sei que é longinho, mas temos aqui o pastor Enio, que ele mostra o caminho e que é possível chegar lá, né? Então, se o homem consegue, acho que a gente também consegue, né, pastor? A menos que chova muito e a ponte não deixa, né? Aí faz a volta, né? Mas então fica o convite para todos que fazem parte aí das lideranças principalmente, mas é aberto para qualquer um. Mas é isso, Deus abençoe vocês. Vamos cantar. Sem mais saudação? Vamos ficar todo mundo de pé então, para a gente poder cantar o último hino. O hino que o reformador fez com tanto carinho. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, veste Satã, com hábil afronta, e sabe lutar, com força ardil sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer, quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois o